Tá, eu queria começar retomando um pouco as conversas que a gente teve semana passada, e lembrar que a gente está na parte 3, a parte 3 é o momento em que o Hausberg, né, eu acredito que seja isso, vai falar sobre o que deu errado, né, nesse sistema do... Ai, gente, desculpa, bom dia, né, eu já comecei engatando, desculpa. Enfim, ele vai começar dizendo que deu errado, né, nesse sistema. Bem, semana passada, a Ana apresentou dois dos problemas que ele coloca. A vulnerabilidade do ambiente, né, que seriam aqueles limites externos que a natureza impõe ao desenvolvimento do progresso. E aí ele vai colocar aqui as soluções que o sistema impõe para esses problemas, eles acabam sendo falhos porque servem ao progresso. Então, se a gente está indo em direção à economia, não vai dar certo de conter os limites. E o segundo problema seria a questão da vulnerabilidade do sistema, que são os limites internos do progresso, que aí ele vai apontar para a inflação e para o desemprego crônico e estrutural, e apresentar que as soluções clássicas para um desses problemas acabam intensificando o outro, né? Então, se a gente tenta solucionar a inflação, a gente acaba intensificando o desemprego e vice-versa. E aí ele pontuou também a questão da vitória do utilitarismo. Acho que, no geral, o que ele está colocando é que não tem uma solução dentro do sistema para os problemas que o próprio sistema impõe. Bom, no começo desses capítulos que a gente vai olhar hoje, ele retoma um pouco essas questões e bota um pouco mais de lenha na fogueira. Ele vai apontar que, por conta dos limites externos, né, da natureza, do meio ambiente, existe uma necessidade de conter a expansão econômica. Então, enfim, como a gente tem os limites do meio ambiente, a gente precisa dar uma segurada. Só que, como todo o sistema está direcionado para essa expansão ilimitada, se a gente tenta barrar a expansão, existe um perigo de instabilidade interna do sistema, dele, enfim, descarrilhar inteiro. E a mesma coisa em relação à inflação e o desemprego. Ele diz que existe uma possibilidade de aumentar a produção para conter esses problemas, mas se a gente, inevitavelmente, isso ia acabar estagnando, né, essa produção ia parar, só que como todo o sistema está voltado para uma expansão sem limites, essa estagnação acabaria levando a um descarrilhamento de todo o sistema social. Bem, o que ele está pontuando aqui, então, é que não existe muita solução, porque como todo o sistema está orientado para o progresso, se a gente tenta barrar o progresso, a sociedade, enfim, se descarrilha. Só que, se a gente continuar seguindo o progresso, também vai dar errado, porque esses limites estão impostos e vai dar errado. Bom, aí ele diz que o progresso, por assim dizer, é o norte magnético para o qual todas as agulhas da bússola são sempre atraídas. Assim que essa atração magnética for eliminada, as agulhas da bússola girarão de modo confuso. Então, se a gente tira o progresso da jogada, as coisas perdem o norte. Assim. Bem, nesse sentido, ele vai apresentar, nesse capítulo, a gente vai falar sobre a vulnerabilidade do homem ocidental, que seria como que o sistema do progresso acaba dando perigo para a nossa própria existência, a nossa própria personalidade. Ele vai colocar, então, que o homem ocidental, ele se torna servo de sua própria criação. Então, ele coloca o progresso em movimento, né, ele foi quem deu o empurrãozinho, mas o progresso se desenvolveu de uma forma que ele passa a dominar sobre o homem, e de modo que a própria personalidade humana é atraída para esse centro magnético. Existe, então, uma pressão para um ajuste necessário de todas as esferas da vida humana. Todas as esferas da nossa vida estariam voltadas para essa necessidade de acompanhar o progresso. E aí ele vai apresentar 4 esferas que a gente vai olhar devagarzinho. Aqui. A primeira dessas esferas seria a esfera do trabalho. Ele vai apresentar que surge a ideia de empreendedor ou de gerente. Eu acho que essas são noções que a gente está bem acostumado, assim, hoje em dia, a ouvir falar e tal, mas que tem algumas características que, enfim, esse empreendedor, esse gerente, ele precisa estar sempre reaprendendo, então é aquela coisa de estar sempre se reinventando, se adaptando às necessidades do mercado, da tecnologia, do mercado de trabalho, enfim. E ele precisa se dedicar inteiramente ao seu trabalho, de modo que a sua ética, a sua fé e o progresso e a sua esperança estariam ancorados no trabalho.
Então, ele precisa ilimitadamente se dedicar ou ser fiel à sua corporação, à sua empresa, ao seu emprego, e precisa se dedicar totalmente, integralmente ao trabalho. Acho que isso a gente está acostumado a ouvir, é bem, enfim, comum hoje. Uma outra esfera em que ele vai falar dessas mudanças na esfera do trabalho seria a esfera do trabalho industrial, né? O trabalhador industrial, ele tem as suas funções cada vez mais reduzidas a atividades repetitivas e monótonas, que é enfim, um fenômeno que a gente está acostumado a ouvir, mas o que ele vai colocar é que começa a acontecer que os trabalhadores, eles aceitam essas mudanças, assim, essa monotonia e essa repetitividade. Ele coloca até que os trabalhadores, quando questionados se eles gostariam de mudar de emprego e função, eles dizem que não, porque eles estão ganhando dinheiro sem precisar pensar ou exercer criatividade, enfim. Não sei de onde ele tirou isso, mas ok. E aí ocorre, então, uma inversão das relações entre o homem e a tecnologia, né? Quando a tecnologia surge, ela, teoricamente, estaria servindo a nós, né? Elas teriam nosso serviço, elas se ajustariam às nossas necessidades. E como o homem se adapta a essas mudanças e a essa, enfim, repetitividade e tal, o que acontece é um ajuste dos homens à tecnologia. Eu acho que tem vários exemplos que a gente podia dar aqui, mas eu fiquei pensando em um. Tem um sociólogo, chama Richard Sennett, e ele dá um exemplo que eu acho que é muito pouco óbvio, assim, pelo menos para mim é pouco óbvio, que é um exemplo de uma padaria, assim. Ele visita uma padaria muitas décadas depois, assim, da vida dele, e aí ele percebe que a padaria está super modernizada, tecnologizada, e que os padeiros, que seriam aqueles que estão fazendo pão, eles, enfim, não sabem fazer pão, eles não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo, no fim das contas, eles estão só apertando botões numa máquina. Enfim, que seria esse ajuste necessário à tecnologia, né? Não existe um domínio sobre aquilo que está sendo realizado, né? Eles só apertam botões. Não sei se deu para, não sei se ficou claro. Mas, enfim, continuando. A segunda esfera que ele vai apontar, e aí eu peço desculpas porque eu não tenho muito domínio, mas é a esfera dos esportes. Ele diz que o esporte se torna um empreendimento, um negócio, porque haveria um lado da produção, que são os funcionários remunerados, né, os atletas remunerados, e do consumidor, que seria o público, quem está assistindo a partida, enfim. Portanto, ele se torna um setor econômico independente, voltado para o progresso tecnológico e econômico. E aí ele vai pegar duas figuras para mostrar como que o progresso tecnológico e econômico seriam representados. A primeira delas seria o gerente, que eu acho que é mais uma coisa de agente, assim, não sei, que seria do progresso econômico, que, enfim, é aquele que vende o produto do atleta, né, faz as relações de publicidade, enfim. E o treinador, que estaria relacionado ao progresso tecnológico, que é aquele que ajuda o atleta no desenvolvimento das suas capacidades técnicas. Enfim, torna-se um negócio. Um segundo ponto seria sobre a própria relação fundamental dos esportes, que essa relação ela deixa de ser uma competição saudável entre pessoas e se torna uma relação competitiva do atleta com o tempo, ou com o relógio. Não sei se faz sentido, mas eu fico pensando assim nas Olimpíadas, que, enfim, a ideia era colocar as pessoas as nações em competitividade saudável, amigável, criar relações e tal. E aí o que ele está pontuando é que essas relações elas são trocadas por uma relação mais fundamental, que seria a relação do atleta com o seu próprio desempenho dentro de um determinado tempo, então bater os recordes e avançar, enfim, como um progresso técnico mesmo. E aí, de forma que o progresso nos esportes, ele se tornaria perceptível e mensurável. Você consegue medir, né, o avanço do atleta, enfim. E um outro ponto é que os melhores resultados seriam alcançados por aqueles que treinam na intensidade de uma máquina. Bom, terceira esfera que ele vai apontar, enfim, essas mudanças seria a esfera da sexualidade, da vida sexual, que ele aponta para 3 aspectos. A primeira é que teria uma redução da sexualidade para sexo, né? Achei legal que ele faz esse paralelo com a palavra, né? O sentido da palavra reduz e a palavra em si ela é reduzida.
Enfim, o que ele está colocando aqui, o sexo, ele se torna um fim em si mesmo e uma necessidade humana independente que precisa ser urgentemente satisfeita. Então, se torna algo meio que descolado de uma relação de afetividade, de uma relação amorosa, enfim, para se tornar um objeto que precisa, um objeto, uma necessidade que precisa ser rapidamente alcançada e satisfeita. E por isso, ele vai colocar que a relação com o outro, né, a relação que se estabelece com, ele vai dizer com o sexo oposto, mas, enfim, a relação que se estabelece com o outro seria de um jogo rápido, impessoal e impulsivo, porque não se pode perder tempo. Como é uma necessidade urgente, é necessário que ela seja rapidamente satisfeita, então não tem tempo para criar laços ou para, enfim, só aceitar que a necessidade foi satisfeita e seguir em frente. A segunda mudança necessária seria a objetificação da sexualidade. Ela se transforma em um objeto e, por isso, ela pode ser transferida da esfera privada, da esfera intimista ou da intimidade para a esfera pública. O que permite que ela seja expressa por símbolos públicos. Então, a gente tem símbolos sexuais, né? Isso só é possível a partir do momento em que a sexualidade se torna um objeto, uma coisa, e não, enfim, fruto de relação, enfim, não ligada a uma conexão. E por último, que está conectada a essa segunda mudança, seria o aumento da indústria pornográfica. Eu acho que a palavra indústria aqui é bem importante, né? De a gente pensar que como a sexualidade se torna um objeto, ela pode ser fabricada, tecnologizada, assim, né? Ela pode ser melhorada tecnicamente, e de forma impessoal, e por isso ela pode ser vendida, colocada no mercado, para ser mercadorizada. Gente, tá tudo bem até aqui? Só assim, fiquei em dúvida. Tudo certo? Beleza, vamos lá. Sim. A quarta esfera seria a esfera do tempo. Que ele vai dizer que não tem a ver só com o tempo acelerado ou agenda abarrotada, mas com o próprio modo como nós passamos o tempo. Aí ele vai dar uma cutucada assim nos economistas e dizer que os economistas que disseram que o aumento do bem-estar material levaria a mais tempo para o lazer estavam errados, porque eles não levaram em consideração que consumo demanda tempo. Então, como a gente está sempre produzindo, né, a gente é uma sociedade de produtores, a gente também é uma sociedade de consumidores. Quanto mais a gente produz, mais tempo a gente precisa para consumir aquilo que foi produzido. De forma que, quanto mais rica uma cultura, menos tempo a gente tem para livre, né? Porque mais coisas a gente tem para consumir, mais necessidades são geradas, enfim. E aí ele vai apresentar algumas consequências disso para nosso próprio estilo de vida, assim. A primeira seria o aparecimento de aparelhos domésticos que economizariam tempo e de produtos descartáveis, porque, enfim, a gente não tem tempo, então a gente precisa de coisas que economizem o nosso tempo. A gente não tem tempo para trocar a garrafa da Coca-Cola, a gente precisa de outra garrafa. A segunda mudança seria que a publicidade ela se torna cada vez mais sugestiva quanto à natureza e menos sobre as qualidades. Enfim, ele vai dizer que, como a gente não tem tempo para ficar comparando qualidades de produtos, a publicidade ela não pode ir para esse caminho. Ela precisa criar um imaginário de felicidade em torno daquele produto, daquele ato de consumo, perdão. Enfim, criar um imaginário de que você vai ser feliz se você tiver aquele objeto. Porque o consumo é um ato impulsivo, né? E não de comparação. Então, ela precisa atacar nesses lugares. E a terceira mudança, a terceira característica, seria que o nosso tempo é cada vez mais determinado pela nossa preocupação com o consumo de bens materiais ou com o nosso bem-estar material, e menos com o tempo que nós trabalhamos nossas relações pessoais. Então, em todas essas esferas, segundo Halford, nós somos atingidos pela mesma mudança, de laços pessoais duradouros para laços apressados, impulsivos e fugazes com as coisas. Então, a gente perde laços com as pessoas e, enfim, nossas relações são impulsivas, de tempo rápido, com objetos, mesmo que sejam objetos de consumo ou com aquilo que nós objetificamos, né, nossas relações pessoais, a sexualidade, enfim. Ok.
Até aqui era a parte que eu sei, ok. Daqui para frente é filosofia, então peço desculpas desde já, porque vai ficar complicado. Ok. O que ele vai começar a pontuar é que, diante disso tudo, o homem ocidental ele se encontra numa situação de impotência, como se ele não conseguisse pensar em soluções concretas para esses problemas, porque ele está numa posição de impotência. E aí ele vai querer descobrir de onde vem essa apatia e essa paralisia em relação a isso. Porque todos nós sabemos que isso é problemático, né? A gente sabe que as nossas relações estão meio conturbadas e que a gente tem as ideias meio erradas sobre como estabelecer relações com o outro, e, enfim, com as coisas, com o mundo e tal. Só que, no fundo, a gente não faz nada e não tem nenhuma solução concreta. E aí ele vai começar a desenvolver que a resposta para essa questão dessa impotência estaria relacionada com o fato da relação com o progresso ser uma relação de fé, ou uma relação praticamente religiosa. Porque numa relação religiosa, nós atribuímos poder, nós delegamos o nosso poder para uma divindade. Então, nós construímos o progresso enquanto uma divindade, e por isso nós atribuímos a ele características divinas e delegamos a ele nosso poder. A gente deixa nas mãos dele o rumo da nossa vida. No fundo, é um pouco isso. E ele retoma, inclusive, aquela frase do Keynes, que por algum tempo mais a gente vai ter que deixar os deuses da modernidade guiarem, né, a avareza, a ganância, tananã, até o ponto em que a gente chegar num momento de expansão, de progresso, ok, para a gente para e retoma esse poder e vamos viver com virtudes, né? É um pouco isso. Só que o que ele está colocando é que, a partir do momento em que nós atribuímos a essas forças caráteres divinos, a gente não tem mais capacidade de retomar esse poder, porque a gente deixou tudo na mão deles. E aí é isso, essas forças vão continuar guiando a gente. E isso geraria uma sensação de impotência, de paralisia diante do que está acontecendo, assim, que seria o motivo pelo qual a gente não consegue pensar em soluções concretas. Portanto, parece que a sensação de impotência presente na cultura ocidental pode muito bem ser algo estreitamente relacionado à dimensão da fé do motivo do progresso. Então, a gente volta para o ponto do livro inteiro, que é a fé do progresso é o problema. E aí ele vai apresentar algumas citações que argumentam a favor desse ponto dele. Eu acho que essa daqui eu peguei inteira, as outras eu peguei só trechinhos, porque ela é muito, muito boa. Estamos a bordo de um trem que está aumentando a velocidade, correndo por um trilho em que há um número desconhecido de desvios que levam a destinos desconhecidos. Nenhum cientista está na cabine da locomotiva, e pode haver demônios nos desvios. A maioria da sociedade está no vagão, olhando para trás. Então, o trem está indo, a gente está dentro do trem, a gente não pode pular do trem, e a gente não sabe para onde ele está indo, e, enfim, está meio desgovernado. Outra citação, já não entendemos o sistema sob o qual vivemos. Por sua vez, o sistema foi autorizado a assumir o poder incontestável de dominar nossa vida, e agora retumba sem orientação e, portanto, indiferente às intenções humanas. Terceira citação, o progresso agora nos ameaça, tornou-se nosso destino. O ponto, ele colocou acho que mais algumas, mas o ponto de todas elas é que o progresso ele tomou o controle da nossa vida, da gente, do mundo, da direção em que a sociedade está tomando, e a gente se vê meio que impotente diante do que ele está fazendo, sem reação. Aí ele vai colocar que existiria um medo paralisante, assim, uma relação de pavor, porque a gente sente que essas forças nos dominam. Aí ele vai falar dessa pintura, que eu não tenho capacidade nenhuma para falar sobre. Eu vou pegar o que ele falou, se estiver errado, enfim. Depois vocês me corrigem. Mas é uma pintura do Francis Bacon, não lembro o nome, cabeça alguma coisa. E aí a ideia esse nosso colega aqui está dentro de uma caixa, que ele mesmo desenhou, mas que ele não consegue se libertar. E aí ele tá meio se desfazendo, meio em gritos de pavor e desespero, tá desesperado, apavorado, mas ele não tem o que fazer, ele não consegue se mexer, porque ele se aprisionou dentro dessa caixa. Enfim, um pouco desesperador. E eu fiquei um pouco desesperada nessa parte, mas a gente segue, vamos lá. Achar soluções. Bom, ele vai colocar, e aí fica muito difícil para mim, peço desculpas de novo, que isso estaria conectado
há uma dialética interna do progresso que está ligada ao ideal de liberdade e de dominação que remonta ao Renascimento. Então, ele volta lá para o Renascimento, daquela parte 1 e 2 lá. Ele vai colocar aqui, no Renascimento, o ideal de dominação, que é o ideal do homem dominar sobre o mundo, sobre o conhecimento, sobre a razão, enfim, sobre tudo, ele estava intimamente ligado, era praticamente uma extensão do ideal de personalidade ou de liberdade do humanismo, que seria essa ideia de que a personalidade humana, ela precisa ser autônoma e absolutamente livre, e ela é assim, né, essa é a personalidade humana. De modo que a personalidade humana se define pela dominação, e a dominação, ela só se realiza pela liberdade da personalidade humana. Então, nós só somos livres porque dominamos, e só dominamos porque somos livres. Ok. No entanto, ele vai colocar que, com o desenvolvimento das ciências naturais, estabelece um conflito entre esses dois ideais, uma tensão, porque o homem, ele começa a ser percebido, né, com o desenvolvimento da ciência e da biologia, enfim, ele começa a ser percebido como resultado de alguns processos psicológicos, biológicos e sociais, e não senhor sobre eles. Então, ele coloca um exemplo do pensamento, né? Quando se descobre que o pensamento é um processo material e celular no cérebro humano, que, enfim, é um fenômeno físico, químico, biológico, enfim, isso contraria a posição do ideal de liberdade, que o pensamento é o centro da dignidade humana. Ou seja, enquanto mais a gente domina sobre o conhecimento, mais a gente percebe que a gente não é tão especial assim, e vamos percebendo que a nossa personalidade não é tão livre e autônoma dessa forma. A gente também está... enfim, a gente também está dentro de acontecimentos e de fenômenos biológicos. Está determinado por alguns fenômenos. E aí ele vai colocar que essa tensão entre esses ideais, na verdade, é uma contradição dialética que sempre existiu, segundo Doiver, que eu não sei se estou falando o nome dele certo também. Mas ele vai dizer que sempre existiu uma tensão interna insolúvel entre esses dois. Por quê? Os dois ideais, eles estão buscando a pessoa como um todo e o mundo como totalidade. Então, ambos estão buscando uma supremacia sobre todas as coisas. E aí não tem como eles conviverem ou se autodeterminarem, porque se eles estão querendo dominar sobre tudo e buscando controle sobre todas as esferas, não existe a possibilidade deles dividirem esse poder, né? Eles precisam ser supremos sobre tudo. Então, eles estão numa contradição dialética intransponível, assim. Só que existiram algumas tentativas de síntese entre esses dois ideais. A primeira que ele vai apresentar seria a do Kant, que ele vai dizer que foi uma tentativa de divisão de propriedades. Então, a gente dividiu os campos, né? A esfera dos fenômenos naturais seria a esfera do domínio, né, de ideal de dominação, da ciência, e a esfera do autoconhecimento e do mundo por trás dos fenômenos seria o campo de atuação da personalidade humana livre. Né? A gente divide em dois campos, e cada um atua nesses campos, está tudo certo. No entanto, o que ele vai colocar é que essas tentativas de dividir as propriedades, elas foram destruídas porque esses dois ideais, eles acabaram se destruindo. Eles não conseguem conviver em harmonia, assim, não tem como os dois coexistirem. E nessa destruição, eles deixaram para trás desespero pessoal, desgosto e sofrimento em relação ao mundo e seus semelhantes, e aí o que resta para a filosofia foi a filosofia existencialista. Não sei argumentar a favor ou contra o argumento dele, mas, enfim. O ponto é que essa tentativa de síntese, ela foi destruída pelo próprio avanço da filosofia, porque esses ideais, eles não são incapazes de coexistir. Mas, o mais importante para o debate, a tentativa de síntese mais importante para o que a gente está colocando e para o que ele está colocando, seria a tentativa do iluminismo, que tenta colocar o progresso como ponte entre esses dois ideais. Começa a ficar difícil. E que seria, portanto, seria através do controle do mundo que o homem alcançaria a realização de sua personalidade. E a ponte para isso acontecer é o progresso. Então, se a gente caminha para o progresso, a gente caminha para a realização da personalidade humana livre e da plena dominação. Essa ideia, esse argumento, ele legitima os esforços em direção ao progresso, porque, enfim, se o progresso é um modo de unir essas duas características humanas fundamentais, né, esses dois ideais,
a gente precisa ir atrás dele. E aí ele coloca aqui, um dia seria demonstrado de modo pleno o que significava ser integralmente humano em relação tanto à dominação da natureza quanto à realização da personalidade humana. Assim, o ideal de progresso, de fato, forneceria o significado mais profundo da vida. Como esses dois ideais fazem parte da própria personalidade humana e constituem o que é ser humano de alguma forma, se o progresso é a ponte entre esses dois e o modo de sintetizá-los, de fazer com que eles coexistam, ele forneceria o significado mais profundo da existência. Ok. No entanto, esse ideal, a ideia de que o progresso seria a ponte, ele está fundamentado nessa mesma dialética que acabou levando aos problemas na filosofia. Então, da mesma forma como as tentativas kantianas deram na filosofia existencialista, que seria baseada num desgosto em relação a tudo, não tem como essa tentativa no plano prático, que seria o progresso, né, dar certo, porque ele está fundamentado nesse mesmo conflito, que é intransponível. Aí ele vai colocar aqui, a Revolução Industrial seria um exemplo de dominação, de ideal de dominação aplicado na prática, né? A gente domina sobre conhecimento, sobre as técnicas, sobre a natureza e amplia esse domínio. Só que, como a gente viu na questão da vulnerabilidade do homem ocidental, mesmo nesse campo prático e material, o domínio ele precisa se estender ao todo, ele busca se estender não só esse campo material da técnica ou do conhecimento sobre a natureza, mas ele se expande até a personalidade humana. Por outro lado, a personalidade humana, o ideal de personalidade humana, ele meio que tenta combater isso, porque ele também está buscando a supremacia nessa brincadeira. Então, os contramovimentos, segundo eles, eles estariam na outra chave. Os contramovimentos contra a Revolução Industrial, contra o progresso, eles estariam na chave da personalidade humana. Então, esse conflito dialético, ele está sempre baseado, está sempre ali, é sempre a base da nossa sociedade, e ele está sempre se autodestruindo, assim, de alguma forma, porque esses dois ideias, eles não conseguem coexistir, mas eles estão sempre tentando se sobrepor ao outro, de modo que não tem saída, a gente está sempre nesse conflito dialético. Ok, agora eu me perdi, mas eu vou voltar. No entanto, ok, então faltam alternativas verdadeiras para isso que a gente está vivendo. Esse é o ponto dele. Algumas conclusões. E aí eu acabei super rápido, né? Vai acabar. A primeira conclusão é que o sistema voltado para o progresso econômico e tecnológico impõe necessidade de ajustes nas nossas vidas. O homem se torna objeto do progresso que ele mesmo colocou em movimento. Então, enfim, a questão da vulnerabilidade. A segunda é que as reações ao progresso demonstram uma falta de vontade de buscar soluções concretas por trás do que está a própria crença na impotência do homem ocidental. Então, é isso. A gente não consegue buscar soluções concretas porque nós nos vemos como impotentes diante da ação do progresso. A terceira é que o homem ocidental ainda é controlado por ambos os ideais, então a gente está sempre meio que nessa relação. E a quarta é que o capitalismo seria a encarnação econômica dos objetivos do progresso. E por causa disso, ele está preso nessa dissolução da fé do progresso. Ele está ancorado nessa relação dialética entre esses ideais também. O que levaria a uma crise, o que leva à conclusão de que a crise do capitalismo ela não é apenas uma crise de sistema, ela seria uma crise também de cultura. É isso, gente. Muito obrigada, Amanda. Na verdade, eu estou muito animada para a nossa discussão, porque essa foi minha parte favorita do livro, e acho que tem tantos pontos muito legais para falar, que eu nem vou começar para deixar vocês à vontade, mas assim, só aquela parte do tempo, eu passaria todo o resto da discussão falando sobre o tempo. Mas, então, vou deixar vocês à vontade, claro, e se vocês quiserem falar pelo chat também, daí eu posso ler por aqui. E se a Má puder também depois fazer umas contribuições sobre aquela parte de sexualidade, que eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso em outras ocasiões. Você mesma. Eu quero falar, mas eu não quero começar falando, não.
não quero ser o primeiro comentário, porque eu tenho muitos comentários. Essa parte é muito boa. Bacana. O Adriel tá se inscrevendo aí. Manda bala. Manda ver, isso aí. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Primeiro eu quero agradecer, foi muito bom, eu gostei bastante da exposição. Eu caí em alguns momentos por causa do Google Meet, mas foi de arrasar. E para comentar, né, para trazer uma primeira coisa que me lembrou muito, não só o Meet de hoje, mas também me lembrou da EBD de domingo, essas propostas de alternativas que o autor coloca. Eu estava conversando com a Amanda e a gente fala bastante que o autor ele não vê muitas alternativas, talvez até pelo local de fala do autor, né? Pelo momento em que ele escreveu, porque não tem muitos campos de superação dessa ideologia do progresso dentro dos materiais europeus que ele está lendo nessa época que está sendo produzido. Mas hoje, principalmente a gente que está aqui no sul global, a gente olha para o movimento decolonial de uma forma totalmente diferente, como uma superação mesmo do progresso. Isso está muito associado à cultura brasileira, associado às nossas produções, à nossa aliança com os povos originários. Então muda a nossa relação com a natureza, muda o nosso ideal mesmo, né? Deixa de ser essa perspectiva do homem tirado da natureza e que tem que controlar a natureza, mas passa a ser um homem que convive com outros seres, incluindo a natureza, incluindo os animais. Então eu acho que está um pouco disso também. As alternativas, elas talvez não estão lá longe, mas elas estão aqui do nosso lado. E aí me lembrou da escola dominical de domingo. Sim, Adriel. Posso... Ai, não, eu ia só comentar, mas pode falar, Má. Eu queria só pedir para o Adriel falar mais um pouquinho sobre essa questão dos movimentos decoloniais, que não é um assunto que eu manjo muito, e queria entender, você pode explicar um pouquinho mais, que eu fiquei bem curiosa agora. Manjo zero Sim. sobre o assunto, só para deixar bem claro, que faz uma explicação, assim, introdução para quem não manja nada. É que acho que a gente, principalmente nos movimentos decolonial e anticolonial, a gente vai voltar para o momento da colonização como esse momento onde acontece a dominação não só física, não só de um território sobre outro, mas o entendimento de que também é uma dominação epistemológica. Então, quando vem todo um sistema para cá, é um sistema que não é só colonos que vêm expropriar recurso, mas trazem uma forma de ver. E essa forma de ver entra em choque e a gente acaba hoje nesse mundo onde, de certa forma, é um mundo moderno, é um mundo europeu, é uma instituição, tem essa democracia, a gente acaba se apropriando sempre dessa visão de mundo europeia, que entra em conflito, por exemplo, com uma visão de mundo de povos originários aqui do Brasil. Então, por exemplo, quando a gente olha para a natureza, nessa perspectiva de isso, é um campo que deve ser controlado. Como a gente vai controlar? Com rotação de cultura, com tecnologia, para a produção de soja, para a produção de gado. Essa visão de controle está dentro dessa episteme europeia, diferente, por exemplo, de uma episteme indígena que olha a natureza como um outro ser que deve ser respeitado e na qual não deve ser controlado, mas eu convivo junto. Então eu vou, desmato aquele campo, mas logo mais eu saio e a natureza ali abre espaço para ela retomar e eu de novo fazer esse outro ciclo. Então é uma outra forma de ver que muda bastante, né? A forma como a gente lida com a natureza e tira um pouco dessa ideia de progresso, porque a gente tem que pensar que esse progresso é sim moderno, esse progresso é sim europeu. Então eu acho que sair dessas epistemologias europeias é uma alternativa viável e ela existe. Sim, o que eu ia comentar, e também está bem ligado à explicação que você deu, Amar, é que quando a gente estudou o livro anterior, o Territórios da Ciência e da Religião, o autor falava um pouco sobre essa mudança da ideia de dominação, assim, como a dominação, como o controle humano sobre a natureza passou a ser entendido como dominação mesmo, né? Inclusive, para defender essa ideia, os iluministas se basearam. Opa, o Adriel tá aí, eu acho. Se basearam em alguns versículos bíblicos que falavam sobre a dominação do homem e entenderam isso de uma forma utilitarista, né? E, inclusive, o Hauswald vai comentar isso nessa Vitória do Utilitarismo.
que é bem forte mesmo. E tudo está voltado para a completude da vontade humana em termos materiais. A Mayra queria falar? Ai, sim, só que daí a Adriel falou, e daí minha cabeça já foi para outro lugar, então vou fazer 2 comentários. 3, 4, oh meu Deus. O primeiro é Amanda, maravilhoso, muito obrigada e parabéns pela estreia. Só que depois que você estreia tão bem assim, aguenta, porque daí a gente conta mesmo com você. Muito bom, bem-vinda aos estudos, assim, dessa forma. Depois, Adriel, muito bom isso. E essa chave da questão do, enfim, de toda a tentativa teórica de rompimento da construção colonial é muito interessante, porque não é, assim, pelo menos meu posicionamento pessoal, não é negar que sim, essa parcela da população, atravessando a história, produziu muito conhecimento teórico. Ok, vamos estudá-la. Mas não necessariamente com um peso maior ou que encubra, acho que essa é a questão, né? Encobrir outros conhecimentos muito importantes. O primeiro estalo que eu tive disso com o livro foi na parte da questão ambiental. A primeira coisa que eu fiz foi olhar o ano, né, que eu não tinha me atentado. Aí eu fui lá no começo, então foi lançado em 97. Pô, precisaria de uma atualização ambiental, mas mesmo em 97, outras pessoas estavam produzindo outras coisas com a parte ambiental, já muito adiantados no que ele colocou aqui, né? E em toda a produção teológica, poxa vida, quanta coisa a gente deixa de ter de compreensão, coisas até às vezes mais antigas, assim, se a gente vê tudo que é produzido, tipo, no mundo ocidental, assim, e que é tão escasso do que chega pra gente, né? Então, acho que esse asterisco é muito legal para todas as nossas leituras e estudos, então, muito obrigada por essa contribuição, André. E aí, uma questãozinha que eu ia trazer, na parte que fala do esporte, eu fiquei na expectativa da Amanda trazer essa informação, como não veio, acho que também é legal da gente se atentar. Acho que foi ótimo esse raciocínio de então, esse deslocar do eixo do que é o esporte, né? Então, um atleta na relação com o outro, o atleta com relação consigo, o atleta na relação com o tempo. Só que existe uma esfera que a gente abstrai de que o atleta é uma pessoa e ele também vira o produto. E ele é um produto de grandes empresas. Então, a gente ainda precisa de uma pessoa de carne e osso para ser a ponta da performance. Mas a gente tem empresas infinitas envolvidas nisso. E aí agora não mais é uma disputa entre uma pessoa e outra, mas é uma disputa entre essas empresas. Então, quem são os patrocinadores? A gente vai para os esportes, por exemplo, automotivos. Gente, o que é o universo de Fórmula 1? Não sei se alguém aí acompanha ou vê coisas. Tipo, isso é bizarro, sabe? E aí só precisa de uma pessoa, não, um fantochinho representando que existe ali uma pessoa, mas é toda uma cultura do consumo encobertado pela questão do esporte, né? Enfim, isso é bem grande, é um pano de fundo de quase tudo que a gente. Acho que tudo. Tudo que a gente tem de esporte hoje, assim. Enfim, é isso, parei. Futebol da terceira divisão, muito bom. Sim, eu também fiquei muito ligada nessa questão do esporte, de como a pessoa se torna o produto, né? E eu vou ter que falar do tempo, gente. Meu Deus, eu não tô me aguentando. Como a gente vira um produto do nosso tempo, de certa forma. E enquanto eu lia o livro, eu acho que alguns encontros atrás, alguém comentou sobre aquele documentário que agora está muito famoso, Dilema das Redes, né? Então, quanto mais tempo você passa nas redes sociais, mais você está se tornando um produto das empresas. E eu vou compartilhar com vocês aqui no chat um quadrinho que eu vi um dia desses, por acaso, e acabou me lembrando dessa discussão. Embora eu acho que seja uma coisa... Não sei, eu fico olhando para esse quadrinho e talvez tenha um pouco de exagero nisso, mas o quanto a gente tenta produzir ao máximo, inclusive no nosso tempo de lazer, e o quanto a gente valoriza o nosso tempo para produzir coisas ou para ter lazer. E eu gostaria também, gente, porque essa passagem é muito demais, na página, deixa eu ver, 168, quando ele fala assim: assim, nesse caso, também o vínculo entre o homem e os seus semelhantes é secundário,
face ao vínculo entre o homem e as coisas. Por essa razão, há sem dúvida uma conexão direta entre o crescente bem-estar material e a crescente solidão na sociedade moderna. E aí eu volto para os esportes, né? A gente tá cada vez, não sei se cada vez mais, né? Mas a gente vê essa tendência de ter uma relação com o tempo, uma relação com as coisas, e as relações humanas se perdem. E as Olimpíadas, realmente, como você citou, Amanda, é muito mais uma questão de quebrar recordes do que ter uma relação de competitividade amistosa, né? Eu acho que nem dá para dizer de uma competitividade entre as pessoas, porque, de fato, elas estão competindo com elas mesmas mesmo. Posso fazer um comentário, Bia? Claro. Eu até falei demais. Vai lá. Falou nada, amiga. Eu gostei muito dessa tirinha, viu? Super me enxerguei aí. Enxerguei uma outra amiga minha, que eu não vou falar o nome, que tá usando uma blusa da Unicamp agora, nesse momento. Não, eu vou me entregar. Não, eu vou me entregar porque eu tô aqui, ó, tô constrangida, tô fazendo letrão enquanto eu tô aqui no encontro, gente. Porque eu gosto muito de fazer, nunca tenho tempo. Aí eu tô aqui ouvindo a gente, tô fazendo letrão. me identifiquei. Pena que encontrar ao vivo não dá para acelerar, assistir na velocidade 2, né, amiga? Mas um comentário rápido sobre essa questão do esporte. Queria dar uma recomendação de um documentário da Netflix. Eu acho que até talvez vocês já devem ter assistido, que chama Esportes no Mundo. Gente, muito legal esse documentário, porque o que ele mostra? Ele pega os esportes que são tradicionais em diferentes culturas, em diferentes lugares, e tem, tipo, em vários países diferentes. E ele pega e mostra a raiz desses esportes, como eles estavam vinculados, são coisas extremamente antigas, algumas de anos antes de Cristo, assim, séculos antes de Cristo. E é legal ver esse lado do esporte, né, que ele surgiu como uma manifestação cultural mesmo, né, como uma tradição, assim, e como isso foi cooptado, né, pela fé no progresso, ou pelo sistema capitalista, enfim. Que a Má citou a Fórmula 1, eu estou especulando aqui, né, mas eu tenho a impressão que a Fórmula 1 já surgiu num contexto mais capitalista, né, justamente porque você precisa de carros, né, eu acho, para a Fórmula 1, então, indústria já desenvolvida e tal, mas é muito louco ver como isso aconteceu, inclusive com os esportes extremamente tradicionais, extremamente antigos. Obviamente, a Olimpíada é o maior exemplo disso, porque a Olimpíada é uma coisa extremamente antiga, né, com uma ideia extremamente outra quando surgiu lá na Grécia. Então, fica essa recomendação, chama Esportes no Mundo, muito bom. Eu ia falar sobre outra coisa, mas se o Arthur quiser comentar sobre isso, pode comentar, então. É rapidão, é só dentro do assunto. E é interessante como o nosso próprio lazer, como tá na tirinha, esses comentários, ele se torna lucro, essas coisas, ao ponto que a gente tem, vamos supor, o pessoal do e-games, tipo, o pessoal faz live jogando Free Fire, ganha dinheiro, tem campeonato hoje em dia de LoL, que, mano, eu queria ser jogador de LoL e ganhar o bagulho, porque é muita grana. Então, tipo assim, todo o nosso lazer, como que ele vira lucro e você perde essa questão do lazer. Eu só queria comentar isso. Sim, sim, nossa, eu também super me identifiquei, gente. Não vou deixar vocês se identificarem sozinhos, né? Eu lembro que, tipo, sempre lavo a louça escutando podcast, porque não, lavar a louça tem que ser produtivo, sabe? Não tem como. De academia. Nossa. Mas pode mandar bala, Má, pode falar. Sobre isso, acho que você deve ter até visto em algum módulo do FVI, Bia, ou a Ana também está fazendo, que isso é muito prejudicial para a gente, esse negócio de tomar banho, lavar louça, limpar a casa ouvindo podcast, porque são nesses momentos de trabalho não intelectual que o nosso cérebro faz as conexões que a gente precisa sobre o que a gente aprendeu, sobre a nossa intelectualidade. Por isso, e daí quando eu ouvi isso, foi a Vanessa Belmonte, lá do Labri, que estava explicando isso, né? Quando eu ouvi, foi tipo, nossa, é por isso que as melhores ideias que a gente tem acontecem quando a gente está tomando banho, porque são nos momentos de descanso que o nosso cérebro faz as conexões.
Inclusive, o Marcelo, que é um dos organizadores desse curso que a gente está fazendo, falou que a ideia para fazer esse curso surgiu enquanto ele estava tomando banho. Olha aí. Eu estava pensando, porque essa semana, na aula dessa semana, o Marcelo falou assim, tenta lavar uma louça sem ouvir um podcast, né? Alguma coisa assim. E aí, a gente faz tanto isso que a gente fica até sem saber como fazer, assim, ficar entediado, né? Mas o tédio é muito importante para a nossa mente. E Sim. aí eu estava pensando que o Doivert, pelo menos o Kuyper, quando ele teve as ideias das esferas de influência, ele estava andando na praia, sabe? Parece que foi como uma iluminação, assim, sabe? Mas é que ele estava... Então, a gente precisa desses momentos, senão a gente não vai ter as mesmas ideias do Kuyper, né? Sim. Mas agora só mudando um pouco para a questão lá Tem duas questões que eu queria falar que estão conectadas, que é a questão da sexualidade e a questão dos dois ideais, né? Do ideal de dominação, que a Amanda falou. Aliás, esqueci de falar. Amanda, sensacional, muito obrigada pelo estudo, pelo preparo. Eu já tinha visto os slides, então eu já sabia que ia ser bom, então não foi novidade, mas muito bom mesmo. Obrigada, amiga, por isso. E quando me chamou muita atenção, e eu fiquei pensando que não é à toa que esse livro se chama Um Diagnóstico da Sociedade Ocidental, né? Porque ele realmente está dando um diagnóstico, ele está olhando e falando, o problema está aí. E quando ele fala da questão da sexualidade, e ele fala que a fé no progresso, né, que a sociedade ocidental caminhou para essa objetificação da sexualidade. E a gente tem o costume de falar muito da objetificação da mulher, né? E eu acho que isso está dado, isso é um fato, mas é mais do que a objetificação só da mulher, é a objetificação da própria sexualidade, né? A sexualidade se torna uma coisa, se torna um objeto, e a indústria pornográfica está totalmente relacionada com isso. E só para vocês, mais de curiosidade, assim, né? Existem muitos movimentos feministas que endossam a indústria pornográfica e coisas como pornografia feminista, enfim, esse tipo de coisa, que só são tentativas que dão errado porque elas continuam com a premissa da objetificação da sexualidade. Então, sempre que eu faço fala de pornografia, alguém fala, Marília, mas e as pornografias feministas? E tá aqui a resposta, a pornografia feminista, ela só cura um sintoma, assim, ela só lida no superficial, ela não vai na raiz do problema, que é a objetificação da sexualidade, né? E aí, falando sobre essas tentativas de respostas feministas atuais, que é uma coisa que eu já, assim, fui bem envolvida, quando a Amanda estava falando sobre os ideais de dominação da natureza eu entendi que são esses dois ideais, né? Dominação da natureza e realização da personalidade humana. É isso mesmo, né? Legal. Então, eu acho que hoje esses dois ideais estão sempre em conflito. E eu acho que, às vezes, em alguns movimentos sociais, não sociais, sei lá, de movimentos identitários, enfim, não sei, mas nesse tipo de movimento, a realização da personalidade humana sobrepõe a dominação da natureza. Porque você vê pautas e movimentos feministas que fazem uma negação total de fatos biológicos mesmo, assim, tem argumentos quanto a isso, e é claro que aí a gente vai para um outro extremo, que é uma supervalorização da biologia, e esses movimentos atuais, eles questionam, né, fatos científicos, questionam boas evidências que a gente tem, enfim. Então, acho que esse movimento, esses dois ideais ainda estão muito em conflito. E se você vê movimentos feministas mais radicais, eles respondem a isso e eles negam o ideal de realização da personalidade humana. Então, a gente vê sempre, assim, esse movimento bem dialético mesmo. Acho bem interessante pensar sobre essa perspectiva dos dois ideais. Enfim, são esses dois comentários que eu queria fazer. O Amadeu se inscreveu aí. Beleza. Bom, primeiro, oi para todo mundo. Bom dia. Amanda, parabéns. A apresentação ficou muito boa. Eu achei que tocou em várias questões aí, e uma que eu queria pegar para comentar em especial, com carona no que a Marília falou, e, aliás, eu queria usar a Marília como um exemplo, tá?
Porque porque a sua crítica sobre esses tipos de feminismo que propõe, por exemplo, a pornografia feminista, ela é baseada numa crítica da objetificação que você faz uma correção antropológica, ou seja, você corrige a visão delas porque elas estão operando numa visão incompleta do que é o ser humano. Não é verdade? E eu queria dizer que isso é um traço que eu acho extremamente importante de uma crítica cultural propriamente cristã. Por quê? Eu acho que esse é um traço bastante comum nos neocalvinistas, e eu acho que o Hauswirth, ele entra exatamente nessa patota aí também, no sentido em que, na crítica dele, da fé no progresso, tanto na sua vertente, e dá para perceber que ele está, por exemplo, criticando tanto autores de esquerda, sejam eles marxistas, sejam eles keynesianos, né, de centro-esquerda, enfim, quanto, obviamente, a galera mais liberal, neoliberal e por aí vai. Mas o que ele usa é sempre um argumento que está ali sempre no fundo, é de que todas essas visões estão mostrando uma visão errada do que é o ser humano, incompleta do que é o ser humano. E eu acho, inclusive, isso muito interessante quando a gente, por exemplo, vai ver alguns caras, alguns sociólogos, sei lá, tipo Pierre Bourdieu, tem uns caras, opa, minha câmera caiu, tudo bem, mas uns caras bons, assim, tipo, muitas vezes eles estão trabalhando com agregados sociais, mas, de algum modo, você percebe que na leitura deles falta mesmo uma compreensão do que é a pessoa, né? E só agora brincando um pouco de historiador / teólogo / filósofo, mas não sou nada disso direito, a ideia de pessoa, né? Essa ideia, né, acho que historiador das ideias seria uma possibilidade. A ideia de pessoa surge na teologia cristã, né? Surge na doutrina, porque é para falar de Deus, para falar dos atributos da Trindade. E aí que se surge a ideia de pessoa. E só a partir disso que na dogmática, né, na evolução da doutrina, que a gente pode atribuir que o ser humano é uma pessoa. Porque, por exemplo, dentro da filosofia grega não tinha essa ideia de pessoa. Você tinha outras ideias lá, X, que tinham uns nomes muito loucos, mas não era, sei lá, você tinha substância, hipostase, uns negócios assim. Mas, tipo, não tinha pessoa. Então, é muito interessante que hoje a gente trabalha com essa categoria, tipo, como se fosse um arroz com feijão, nossa, as pessoas e não sei o quê. E até, por exemplo, na ideia dos direitos universais, né, que cada pessoa tem uma dignidade que é intrínseca, mas eu acho que é importante a gente olhar historicamente que a ideia de pessoa, e de uma pessoa que todo mundo é, homens e mulheres, sejam eles pobres, sejam eles em outras condições, ou sejam eles ricos, enfim, que essa ideia, ela é um derivado, acho que, da formulação cristã, e eu acho muito interessante como que caras que nem o Hauswirth, ou como a Marília, tipo, estão olhando para as outras tendências aí de pensamento, e olhando, opa, peraí, por mais que essa tendência de pensamento seja interessante, porque ela oferece algumas críticas importantes e que outras vozes, às vezes, deixam de fazer ao sistema capitalista e como que ele regula as nossas vidas, por outro lado, essas mesmas visões, às vezes, pecam no sentido de não trabalhar com a ideia do que é uma pessoa em toda a sua riqueza. E eu acho muito legal como o Hauswirth trabalha isso nessa questão do empobrecimento das relações entre pessoas, entre o que é você ter uma conversa rica, entre o que é você conhecer a história de uma pessoa, as relações que são significativas para ela, você realmente ter uma escuta, entendeu, de uma pessoa e não só uma relação de objetificação. Espero que não tenha ficado muito vago aí onde eu passei, mas enfim, acho que é todo um conjunto de coisas aí que se somam. Mas muito legal, parabéns, a apresentação ficou muito boa. A Mayra tá com cara que quer colocar um livro aí na tela. Acertei, será? Não sei. Eu ia tirar uma foto e mandar no privado pro Amadeu, mas já que deu a deixa, né? Olha aqui o que eu tô estudando. Não dá pra enxergar, né? Peraí. Deixa eu aproximar aqui. Aqui. Animais como pessoas. Uma abordagem abolicionista, de Gary Francione. Vai trabalhar esse conceito. Enfim, eu ia mandar no privado pra Amadeu, mas já que abriu aí a deixa. Desculpa. Captei você no flagra, desculpa, amiga. Eu queria comentar algo que a Marília, né, falou no finalzinho sobre os ideais de dominação e liberdade.
uma impressão que eu tenho, e é realmente uma impressão, né, é que talvez o ideal de liberdade tenha crescido muito na esfera individual, né, e o ideal de dominação cresceu na esfera pública. Mas realmente que esse ideal de liberdade cresceu a ponto de dobrar. Será que eu tô falando? Será que eu confundi as palavras? O ideal da personalidade cresceu a ponto de dobrar o da dominação. Então a gente vê a esfera pessoal adotando coisas mais místicas ou esotéricas e começando a dobrar essa esfera de dominação científica, essas inclinações pessoais, para que o que eu sinto, o que eu penso, em termos mais metafísicos, possam ser encaixados em teorias científicas de compreensão do mundo, coisas racionais e que fazem sentido. E daí, curiosamente, o Guilherme de Carvalho estava falando sobre isso na semana passada, e eu estava vendo, assim, e eu achei muito interessante, assim, ou sei lá, legal da gente lembrar, né, como os cristãos têm essa resposta a esse dualismo, né? A primeira, eu anotei, então vou ler aqui. A primeira seria da teologia da criação, que o homem não é a causa de si próprio, né? Ele é co-criador e, portanto, não deveria buscar essa dominação da natureza, ainda que de forma racional, do jeito que for, né? A segunda é a teologia do sábado e da graça, que Deus ordenou o descanso e o mundo não é construído simplesmente pelo esforço humano, né? Então, no sétimo dia, o homem descansa para contemplar a Deus e Deus completa a obra. Não depende da força ou das capacidades humanas. E, por fim, seria a teologia da queda, né? Que o ser humano é caído e não pode ter essa aspiração a fazer tudo de forma perfeita e nem de alcançar a perfeição interna. E eu acho interessante a gente olhar para esses pontos mais teológicos, talvez. Eu também, na verdade, eu não domino nada de teologia, né? Quer falar, Má? Eu ou a outra, Má? Quem quiser falar. Ah, Fala aí, não. Má. Tava aberto sem querer. Desculpa aí. Quase igual Esse a negócio pergunta de- das Bias. Quer falar, Bia? Qual Bia? Tipo isso. Achei esse um ótimo ponto, Bia, muito bom ponto. É isso aí, amiga, porque a gente estava falando um pouquinho de quais são as respostas que a gente pode dar a isso, ou soluções, né? Que o Hauswirth não dá ainda. Eu tenho a impressão que ele vai dar no fim do livro. Eu acho que o insight do Adriel é ótimo sobre os movimentos decoloniais. Inclusive, eu estava lembrando aqui, uma vez eu ouvi uma crítica a esse termo decolonial, mas enfim. Mas eu acho que não tem resposta melhor para a gente do que a resposta cristã, né? De entender como que a teologia responde, né, a essas questões também. Porque, e aí sempre tem aquela acusação, mas a cristãos, religião ocidental, capitalista e tal. Meu, nada a ver, tipo, só se olhar para o Antigo Testamento, né? Que eu tô falando isso porque eu já ouvi, eu já tive essa conversa com amigos, né, por aí. E o cristianismo é uma religião, se você quer chamar assim, muito anterior ao capitalismo, à fé no progresso, né? Lógico que aconteceram vários movimentos históricos aí, mas a Bíblia tem boas respostas, eu acho, e a Bia Furtado falou algumas delas, e eu espero muito que o Hauswirth aponte isso no livro, assim, porque a gente tem boas respostas também. E, por último, eu queria muito ouvir as outras pessoas que estão aqui, a Nicole, o Rogério, o Matheus, Samuel, Marissa, são essas pessoas que estão aparecendo aqui. Se vocês quiserem fazer comentário, gente, fiquem super à vontade, não deixem que a gente domine isso aqui, porque isso aqui é um espaço de todo mundo. A gente não é o progresso para dominar, então, por Não, eu só quero fazer um comentário, porque assim, é uma área bem difícil para mim, de economia e tal, e hoje foi um dos dias que eu mais
conseguir assimilar as coisas e tal. E eu acho também por essas comparações que, né, que ele citou, as esferas, dessa parte de esporte, de como é, né, de como nós, às vezes, nos tornamos escravos disso. Eu participo de competições de corrida, de bike, e a gente já viu até amizades sendo desfeitas por questões de competição. A última corrida que eu participei, teve assim, nós éramos uma equipe de quase 60 pessoas e quero bater minha meta, quero bater o meu tempo, eu tenho que ganhar, meu patrocinador é tal. Acabou, tipo, amizade que tinha muito tempo hoje nem conversa. Então, como nós nos tornamos escravos disso? A gente não vai controlando, não vai tendo essa noção de como que é sério isso. Foi muito bom, gostei demais hoje. Nossa, brigadíssima pelo comentário, Marissa. Muito, muito legal ouvir de quem é esportista, né? Diferente da maioria, talvez, de nós. Brincadeira, gente, não sei. Mas diferente de mim, com certeza. E por saber de primeira mão, né? De quem vive isso, em vez de simplesmente especular aqui. A Nicole também abriu a câmera. Talvez ela queira falar. Ah, gente, eu não tenho muita coisa a agregar, não. Foi muito claro, muito boa a apresentação hoje. Eu também estava com medo de ligar, porque tem aspirador, tem gente furando parede aqui, então tá meio zona aqui. Mas eu estava lembrando de duas coisas principais. Quando eu citou Kant, né? Agora tem moto também. Eu lembrei que eu estou num outro grupo de estudos também, na verdade nem é grupo de estudos aqui, né? Mas eu estou em um outro de pesquisa que é mais em Doivers, e a gente viu no Crepúsculo do Pensamento Ocidental a questão dos motivos bases, né? E o que surge no humanismo é o de natureza e liberdade, que se encaixa exatamente nesse ponto, né, que ele trouxe do Kant. Ele começou a se referenciar a isso, então eu fiz as conexões com Doivers, foi legal. E eu esqueci o nome da pessoa. Eu acho que você mesmo, Ana, que estava falando sobre as questões mais teológicas. Eu lembrei também do livro do Kuyper, que eu acho que é super pertinente, que é o problema problema da pobreza. E eu estou começando a ler um pouquinho da história, né, do Pedro Dutti, falando um pouco sobre a vida dele, né, e vai trazer depois o conceito de mordomia. Eu estou meio ruim hoje de falar. Mas eu acho um livro super legal também, para quem quiser se inteirar e entender uma outra forma também de como que o homem se relaciona com a natureza, né? Como essa questão de domínio e não de avanço e de, sei lá, resultado de destruição, né? Acho que era isso só. Sim, legal você ter citado esse livro. Eu tô querendo ler esse também. E vi que metade do livro, assim, é tipo são comentários sobre o livro, né? Então deve ser muito bom, deve ter muita coisa para discutir aí. Depois que você terminar, quiser contar pra gente. Beleza? E sim, a Ana disse aqui no chat que a mordomia é um conceito fundamental para nós. Eu acho que eu nunca li Kuyper, mas pelo que todo mundo diz dele, e daí que eu tô realmente indo pelo que as pessoas falam, ele traz esse conceito muito presente, né, na obra dele. Então, se alguém conhecer, quiser comentar também. Eu tô começando a estudar agora ele, então tô patinando ainda. Eu tô assim com o Doiverd, né, que também agora tá super em alta aqui nas nossas discussões, e eu li umas 2 páginas do que ele escreveu, ainda não entendi nada, mas vamos lá. Legal, gente. Vocês têm mais comentários? Bom, fazer uns comentários também. Eu primeiro quero agradecer a apresentação da Amanda, foi muito boa, assim, esclarecedora. Eu fiz uns comentários aqui, umas anotações que achei bem interessante, a questão do tempo, principalmente, né, a necessidade humana que a gente tem de controlar o incontrolável, né. Acha que o nosso próprio progresso nunca vai alcançar o dos demais, né, por isso que a gente faz 350 coisas ao mesmo tempo. Mas uma outra questão que eu achei bem interessante, que eu acho que a Marília comentou, é que a questão do cristianismo ela é muito mais antiga que a do capitalismo em si, né? Ela é muito mais antiga que a questão do progresso em si também. A natureza humana, né, após a queda, né,
ela mesma tem que lutar para alcançar o seu próprio progresso. E isso continua desde muito tempo atrás até os dias de hoje, ela só se diferencia um pouco do contexto que ela se aplica. A gente está estudando esse livro e vendo esses pontos, e apresentados hoje principalmente, né, eu pude compreender melhor também, eu não sou dessa área, mas eu estou gostando muito da apresentação e dos comentários também. Eu estou aqui, algumas anotações, ouvindo e estou gostando bastante. Obrigadão aí, antes de tudo, gente. Obrigada, Matheus. E sim, essa questão do tempo foi realmente aqui me chamou muita atenção. E realmente eu poderia falar só sobre essa, né? Mas se alguém mais quiser comentar, Arthur. Vou confessar pecado, eu não vi essa semana, não consegui. Então por isso que eu tô meio quieto. Feio! Brincadeira, gente, eu também tô meio atrasadinha na leitura, inclusive esse que é o bom dos estudos, né? Que alguém apresenta, a gente se situa um pouco, mas é sempre importante ler. Eu tenho uma questão aqui que eu queria colocar, é um pouco filosófica, mas eu queria colocar, só voltando nessa questão da sexualidade, e Amanda, fique à vontade também, viu, se você quiser responder aí nos comentários. Mas quando a gente fala, né, de objetificação, isso para mim foi um conflito quando a gente leu Territórios da Ciência e Religião, quando a gente viu quando a religião se tornou um objeto, né, uma coisa. Eu acho que a nossa mentalidade moderna tem a tendência de pensar tudo como coisa. E a minha grande questão, quando eu li o Territórios e quando eu li agora, e pensando nessa questão da sexualidade, embora eu critique muito essa visão da objetificação da sexualidade, eu tenho dificuldade em pensar, se ela não é uma coisa, o que ela é? Então, eu queria propor essa questão aí, se vocês puderem me ajudar a pensar isso. É meio complexo, né? Ou deu para entender? Mas é porque, assim, sim, se tornou um objeto, e hoje a gente vende isso, a gente compra, a gente assiste, e em última instância a gente faz. Mas o que é antes disso? Antes de ser uma coisa, antes de ser um objeto vendível, comerciável, enfim, sei lá, comprável, o que é a sexualidade, né? Enfim, queria trazer essa visão, porque isso aconteceu com muitas coisas, né? Com a religião, com a sexualidade, enfim. Sim. Buguei. Você colocou uma questão difícil, Má. Estava pensando, talvez seja difícil a gente pensar de um outro ponto de vista, justamente por estar tão imerso nesse, né? E talvez tentando combater essa visão de um ponto de vista cristão, mas sem ter uma noção histórica de como a coisa se deu até chegar ao que a gente vê hoje, né? Então, realmente é difícil. O que você pensa que seja? É difícil pensar fora, assim, dessa categoria. Eu acho que esse é o desafio desse livro inteiro, assim, que é a gente não olhar esse livro e olhar tudo isso com o olhar que esse livro está denunciando que a gente tem. Esse é o maior desafio, assim. Inclusive, para o Territórios da Ciência e da Religião, que a gente leu também, era um grande desafio, porque a gente lia sobre ciência e religião e uma crítica à visão moderna de ciência e religião, só que a gente lia isso com a visão moderna de ciência e religião. Isso é extremamente complicado. Enfim, então esse é o desafio, gente. Eu não tenho resposta. Geralmente a gente tem mais pergunta do que resposta mesmo. Sim, está bem saudável. Sim, mas eu acho que pensando... eu fiquei pensando nisso sobre ser algo frio, né? Sobre ser algo muito mais impessoal. E de como isso era vivido anteriormente.
Na verdade, eu não sei, por exemplo, uma visão medieval. Não entendo que é algo que houvesse, mas eu também estou chutando, né, na verdade, que houvesse uma visão de uma conexão pessoal entre duas pessoas, por exemplo. Talvez mais um ato ritualístico, eu não sei. Eu acho que o olhar cristão, ele aponta para isso mesmo. Eu acho que ele aponta, mas é uma coisa para a gente pensar. Enfim, é só uma questão que eu tinha. A gente pode também, tipo, falar sobre outras coisas. É isso. Legal. Vou apresentar a minha questão, então, agora. Vou só pegar aqui o livro. Sobre como o tempo afeta a nossa relação com Deus, na verdade. Acho que era essa a minha questão. Como o nosso entendimento de tempo produtivo é levado para o nosso relacionamento com Deus. Como a gente, não sei, vou tentar colocar a minha ideia e daí talvez esperar um pouco das experiências de vocês, né, como tem sido. Se vocês esperam que, por exemplo, agora eu vou, por exemplo, ao culto, ou eu vou ler a Bíblia, ou eu vou orar, e espero que isso seja produtivo, porque é um tempo que eu estou dedicando e tem que me dar algum retorno, por exemplo. Eu não sei se vocês vivem isso de alguma forma, eu acho que eu sim, né, do tipo, não, agora é meu momento de ler a Bíblia, eu vou sair daqui edificada, porque eu estou dedicando meu tempo para isso. Se eu não estivesse dedicando tempo, então tudo bem, mas como eu estou dedicando, tem que necessariamente ser algo positivo. Ou mesmo eu não sei se tem correntes, pessoas falando isso na mídia, né, não sei. É legal isso que você fala, porque é algo que eu também acabo experimentando, né? E, assim, por mais que recentemente eu tenha, tipo, me aprofundado, né, sobre esse assunto de vida devocional e tudo, então, alguns conceitos eu aprendi o conceito, agora viver isso é outra coisa, né? Porque, tipo, tem o Richard Foster, que ele tem um livro sobre disciplinas espirituais, e a Vanessa Belmonte, no Medium dela, ela posta muitos textos sobre isso, e o Richard Foster fala que quando a gente ora e faz essas coisas, a gente tem que realmente, não tem que ceder a essa tentação do fato que ele chama tipo de legalismo. Então eu vou fazer um monte de coisa, porque aí eu vou ser uma pessoa melhor, vou ter esses resultados, Deus vai me dar isso, ou ser mais espiritual. E ele fala assim, as disciplinas espirituais, você só se coloca no caminho, mas quem faz é Deus, né? Então, que eu digo para você, que eu estou falando isso, mas não é que eu viva isso, eu estou falando que eu estou aprendendo, e eu me pego pensando assim, tipo, realmente, a gente aplica essa ótica da produtividade até a nossa vida espiritual, né, e isso é tão nocivo, porque é como a gente pensa que pelo nosso esforço a gente vai obter algo de Deus, mesmo que não seja algo material, seja um crescimento espiritual e etc. Então, essa é uma tensão, assim, entre submissão, né, tipo, eu pelo menos um pouquinho tenho entendido, tipo, eu estou aqui nesse lugar, aí Deus faz o que Ele quer, mas não é fácil, porque o mundo funciona assim, então tudo que a gente faz funciona assim, tudo assim, não tem uma coisa que não funcione com produtividade. Então, não aplicar isso à nossa vida espiritual é um desafio mesmo, é ir contra a cultura, assim. E pensando dentro disso, é até engraçado, porque mesmo quando nós nos concentramos em algum momento para alguma coisa, a cabeça ela fica junto em outra. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque mesmo, como a Bia comentou assim, às vezes a gente tem essa ideia de recompensa. Eu vou dar tal tempo para uma coisa, eu tenho que ser recompensado por outra. Eu tenho que ser recompensado nisso. Mas mesmo quando a gente faz isso, a mente está dividida. Pelo menos acontece muito comigo. Eu estou querendo ter essa recompensa daqui, mas ao mesmo tempo já estou pensando no que eu tenho que fazer ali para ter uma outra recompensa.
Desculpa, obrigado. Para ter uma outra recompensa. E isso, eu acredito assim, que vai até mesmo, é claro, vendo da questão econômica que a gente está falando, mas como a gente se comporta num trabalho, às vezes quem trabalha com arte, vamos supor, tem que desenvolver coisas artísticas para estar sempre inovando. Você mal está terminando uma e você já está saindo dela pensando em outra, e isso para quem é artista é horrível, porque você não está desenvolvendo uma arte, você está fazendo uma industrialização naquilo que não é industrial, por assim dizer. Você tira sua criatividade para reproduzir muita coisa. Isso gera um desgaste emocional, psicológico gigante. Tem a questão de leitura para quem vai lecionar. Você sempre está atrasado em tudo, aparentemente. Eu me sinto muito com isso, porque eu estou quase terminando o seminário e eu falo, tem muita coisa que eu não sei, daqui a pouco estou assumindo uma igreja, eu tenho que saber muita coisa. E eu me comparo com os malucos que já tá quase morrendo aí, só que aí esses caras é o que manja. E eu falo, não, tem que saber igual esses caras, mas, pô, os caras viveu 3 vidas minhas só estudando. E eu acho que esse senso, assim, de competição é algo horrível, algo desgastante e totalmente sinistro. Aí até, no entanto, o pessoal tava brincando mais cedo com a Mayra, a questão do vídeo 2x, que eu só vejo isso. Eu vou ver alguma coisa no YouTube, eu coloco tudo em 2x, 2 vezes para economizar tempo. Podcast agora pelo Spotify tem como você colocar em 3 vezes. Eu tô começando a tentar em colocar em 3 vezes, tipo, é um bagulho sinistro. Mas eu acho que é o senso, assim, a gente tentar controlar o tempo para que a gente consiga ser melhor. Eu tenho que diminuir meu tempo o máximo possível para eu ser o melhor o mais rápido possível, porque isso é o que importa, é eu ser o melhor nesse momento e eu nunca estar atrasado. E é um ritmo, para mim, é muito sinistro. É muito sinistro mesmo. Eu ia pegar a carona que ela era no comentário da Ana, porque ia falar, achei bem pertinente, bem colocado, Ana. Mas eu percebi que foi muito engraçado, porque reforçou a concepção de que o tempo com Deus é aquele tempo que a gente reserva para aquela disciplina, né? E aí está muito ligado não à forma com que a gente organiza o nosso tempo devocional, mas ao estilo de vida que a gente vive. E como dentro desse estilo de vida, a gente separa os tempos com Deus. E aí, pensando em exemplos em concretos, tipo, aproveitar que Jesus não está aqui entre nós hoje, mas eu vou falar bem, tá? Ele fala assim, às vezes, nossa, às vezes eu paro e daí eu fico brisando, olhando pro nada. Paro aqui no Jardim da Sé e fico olhando para essas árvores. Na minha cabeça só fica um grande ponto de interrogação, de tipo, eu sei que tá gravado, ele assiste depois. Um ponto de interrogação, tipo, gente, não existe isso. Tipo, não existe no meu estilo de vida, o momento em que eu estou lendo e aí eu do nada fico brisando e olhando para uma árvore, porque só não faz parte, sabe? Quantos insights e quantas coisas incríveis existem nessa forma de relacionamento com a realidade e com Deus, sabe? E o nosso próprio modo de organizar as coisas, e não somente o tempo que a gente separou para as coisas que a gente confere a Deus, né? Então, por exemplo, um estudo específico da palavra, um livro que a gente esteja estudando, um tempo devocional. Enfim, então acho que é esse macro forma de organização da vida, assim. E se a gente fizesse isso com um certo critério, né? Se a gente entendesse que até a forma com que a gente se organiza para fazer a limpeza da nossa casa também diz respeito às nossas disciplinas espirituais, talvez a gente organizaria tudo isso de uma forma mais consciente, né? Assim, para corresponder a uma ética cristã, né? Talvez se desafogaria muito a nossa correria e tudo mais. Deixaria que o evangelho nos transformasse muito mais fortemente do que a cultura que a gente está vivendo. Mas, tipo, são coisas muito difíceis de afirmar. Essas frases por si já são muito problemáticas, né? Enfim, mas reflexões para a nossa organização. E ressaltar como a Ana também, nada disso que eu estou falando são coisas que estou fazendo plenamente. São só coisas que estão na minha cabeça, penando para ir para a realidade, assim. Isso que a Mayra falou tem bastante a ver com a concepção de mordomia, né, que eu tenho lido recentemente, né, que da gente não pensar que nós somos donos do nosso tempo, mas que é uma dádiva o tempo, né, e Deus nos colocou como mordomos desse tempo. E aí é isso que você falou, tipo, mesmo quando eu estou lavando a louça, mesmo quando eu estou fazendo coisas que não são espirituais, né? Seria a gente ter essa
essa maneira de pensar afetar, né, realmente a nossa mentalidade, eu acho que muda a relação com tudo, né, e não só com o tempo devocional, etc. Eu acho que tudo isso tem a ver com uma coisa que eu estava lembrando aqui, de quando eu estudei Marx, né? Nossa, que doideira que foi esse semestre. E, nossa, uma coisa que o professor sempre batia na tecla, toda aula ele falava, era quase um mantra, assim, né? Era que qualquer tentativa de destruir ou ir contra o sistema, a cultura capitalista, vai ser cooptado pelo sistema para reforçar o próprio sistema. Isso está totalmente relacionado com essa concepção do tempo. E agora, lendo esse livro, eu estava pensando aqui que eu incluiria o próprio Marx, né, o próprio pensamento de Marx como uma tentativa de destruir o sistema que foi cooptado pelo próprio sistema. Mas nessa questão do tempo aplicando, né, mesmo quando a gente tenta fazer esses momentos de contemplação, enfim, de solitude, talvez, assim, momentos de pleno, de estar pleno, né, de plenitude, mesmo assim a gente faz isso pensando em como, com um pensamento materialista por trás, né, em como isso pode nos trazer benefícios, em como está rendendo ou não, enfim, resultados. E, Marx explica, mas não totalmente, né? Que é cooptado, né? Eu acho que essa é a questão. Tudo é muito cooptado para o próprio sistema e para o próprio progresso, né? A Ana comentou aqui, mais doido que estudar Foucault? Então, não sei, porque eu ainda não estudei Foucault. Quando eu estudar, eu te conto. Legal. Um comentário final meu, pelo menos, dessa questão do tempo, e é só um comentário da minha cabeça mesmo, assim, não estou baseado em nada, mas, às vezes, lendo esse livro, na verdade, eu tive a impressão que talvez a nossa tentativa de controlar o nosso tempo, e como a Ana disse, né, de não ver o tempo como uma dádiva, mas de algo que a gente tem domínio, né, algo que a gente possa controlar, talvez seja a nossa resposta inconsciente da caminhada inexorável do progresso, né? Eu não controlo mais o progresso, mas eu controlo o meu tempo. Mas isso não está muito formulado na minha cabeça ainda. Alguém mais tem comentário, gente? Agora a gente já está no finalzinho da reunião. E aí, Rogério? Só vou fazer um comentário. Eu não quis interromper antes, que eu acho que a discussão hoje foi tão boa que eu não queria abaixar o nível da conversa. Mas acho que eu só vou me juntar aí quem falou do tempo aí, né, e se confessou, né? Eu lembro que uma das experiências, acho que eu tive, assim, quando eu estava fazendo doutorado, né, e estava, assim, super ocupado e atarefado, não conseguindo fazer nada mais além de tentar ler, estudar e fazer tudo o que precisava fazer, né, e eu lembro que num domingo que eu fui na igreja, teve uma pregação sobre o sábado, e eu sei como que aquilo me confrontou, porque eu estava numa situação ali que simplesmente era impossível, simplesmente acompanhar o curso se eu quisesse tirar algum dia da semana, algum tempo do meu dia para descansar ou fazer qualquer coisa. Eu acho que ali foi um bom confronto, assim, da idolatria, né, de saber onde que está a sua confiança, né? A confiança estava no meu trabalho e não estava em Deus, né? Eu acho que isso é uma coisa que o livro pegou aí. Quem estava na semana passada sabe que eu tenho bastantes críticas com o Hauswirth quando ele falou da vulnerabilidade do sistema, mas eu acho que o que é mais precioso do livro é justamente quando dessa parte agora, assim, sabe? Quando vai para o nosso coração mesmo, sabe? Quando sai da organização da economia e vai para as nossas intenções, sabe? E aí é bem difícil. Eu gostaria até que, na verdade, esse capítulo fosse dividido em vários outros, que eu acho que são tantas coisas
né, que para mim eu fiquei muito pensando assim, né, no que o capitalismo e essa busca toda gerou e o que ela deixou de gerar, né, e eu fico pensando em vários paradoxos, assim, né, então o capitalismo ele gera lá talvez o melhor restaurante da cidade, mas ele não te dá a melhor companhia, sabe? Aí aí a gente está falando aí de sexualidade, né? Hoje, né, é possível talvez você, né, satisfazer alguma coisa assim por um aplicativo, né? Mas ao mesmo tempo os índices de divórcio são os mais altos de sempre. E tem muito desse tipo de confronto, né, que eu achei bem legal para gente pensar, e tem muitas outras coisas, né, lá no doutorado mesmo, eu conheci várias pessoas que estavam nessa discussão, casais, né, se iam ter filhos ou não, né, e o grande motivo de não ter filho era porque ia sacrificar a carreira, né, como que ia conseguir trabalhar, como ia conseguir publicar, né, e como que isso dominou, né, o nosso pensamento, e como que essa necessidade de revolução, assim, começa da gente mesmo, assim. E aí eu fiquei pensando também, quando a gente estava falando de produtividade aí, eu estava pensando, eu acho legal quando a gente pensa em produtividade também, geralmente a gente define produtividade, assim, como o que a gente pode ter, né, por nível de tempo, alguma coisa assim, né. E quando a gente está falando de produtividade, a gente tem algum objeto específico que a gente tem em mente, né? Então eu fico pensando que às vezes eu acho que a Bíblia ela leva a gente em vez de pensar em produtividade, né, mudar o foco disso que a gente está buscando, né? Então a gente teve a devocional hoje, né, de falar de buscar esses bens terrenos, né? Então a verdade é que às vezes nesse tempo que a gente está descansando, ou esse tempo que a gente está contemplando, né? Não é tipo que é um sacrifício não produtivo, no sentido de que a gente não tem ganho nenhum por isso. Até o ganho é uma palavra meio ruim nesse caso, né? Mas é porque a gente considerou essas coisas de, né, reforçar uma amizade, gastar tempo com uma pessoa, né, contemplar a natureza, passar um tempo em adoração, né, passar um tempo em silêncio, como uma coisa que parece que não tem valor, né? Que a gente começa a colocar para isso que isso é um tempo não produtivo, que parece que não produziu nada. Mas a Bíblia está tanto falando, né, que Deus está produzindo tanta coisa em nós, que o Espírito está produzindo em nós, que o Espírito está produzindo a imagem de Cristo em nós, né? Talvez seria legal a gente pensar em produtividade, pensar assim, onde que nós devemos colocar o nosso coração, que tipo de tesouro que a gente quer ter, né? Em que sentido a gente quer crescer, né? Na verdade, esses tempos, nesse sentido, talvez mais espiritual, ou com valores mais corretos, talvez sejam os mais produtivos possíveis, né? Então, deixar. Posso fazer um comentário rápido? Eu concordo com o Rogério, eu acho que essa parte, assim, ela devia ter um outro livro só para falar sobre essas esferas, assim, como isso, enfim. Eu achei que ele passou muito rápido, eu fiquei tipo, nossa, mas fala mais alguma coisa. Mas muito bom. Tô pensando numa coisa aqui, eu não sei se vai fazer sentido, mas eu achei interessante como a discussão ela acabou ficando muito nessa questão do tempo. E eu acho que faz todo sentido, porque o progresso, ele é uma concepção de tempo, né? Uma concepção de tempo acelerado que precisa ir para algum lugar. E aí esse tempo, ele precisa sempre estar produzindo algo. E no fim, em todas as esferas é isso que está acontecendo, né? O nosso tempo, ele precisa ser usado para produção. Então tudo vira produto, tudo vira objeto. Na esfera da sexualidade, na esfera, enfim, das relações, tudo é um objeto e precisa te trazer alguma coisa. E eu acho que isso está muito ligado à concepção de tempo mesmo. Acho que isso é central, assim, né? Achei legal que a gente acabou caminhando para esse lugar. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Enfim, eu não tenho nada muito genial para adicionar ou alguma coisa assim, mas eu queria primeiramente agradecer. A apresentação desse capítulo ficou muito boa. Como uma boa parte não, mas como alguns colegas eu também estou um pouco
atrasado na leitura, mas acho que essa nossa discussão, enfim, proporcionou a reflexão de uma série de pontos, assim dizendo. Um ponto que eu posso, enfim, compartilhar de uma perspectiva pessoal é, bom, eu particularmente trabalho no meio corporativo e basicamente trabalho com projetos de tecnologia da informação. Então, assim, e com norte-americanos ainda, que tem, assim, uma cultura de trabalho, uma cultura de progresso e de expansão econômica e tecnológica muito forte. Então, assim, ler esse livro, participar dessa nossa discussão e tudo mais, tem sido muito interessante para observar um pouco desse dia a dia e um pouco também daquilo que, como o Haldsworth fala no livro, se encontra subjacente, não é, a essa ideologia. E é muito nítido, muito claro e muito fácil de ver como isso, enfim, é de fato algo impregnado, assim dizendo, nesse meio. Um outro ponto que eu achei interessante também foi a questão do tempo. E, enfim, uma das coisas que se tornam um pouco difíceis quando, enfim, a gente está trabalhando, estudando e fazendo todas essas coisas, é a cadeia de processos e de buscas que isso se desencadeia. Eu que nem, por exemplo, trabalhando com isso que eu tenho feito hoje, eu tenho uma demanda, vamos dizer assim, constante de atualização, de estudo, de aprofundar, que nem, por exemplo, o conhecimento, seja nas técnicas, seja naquilo que o pessoal vai falar que são os soft skills, que são as habilidades de lidar com as pessoas. E, assim, além do trabalho, que é uma coisa, assim, bastante demandante, você tem uma carga, vamos dizer assim, por fora de atualização, que consome, que é muito consumidora das nossas energias. Então, assim, a necessidade de cuidado e a necessidade de dar um passo ou alguns passos para trás e reanalisar tudo isso e a forma como a gente se relaciona com tudo isso é muito necessária e ao mesmo tempo muito difícil. Eu posso dizer que eu não sou uma pessoa que tem feito isso com êxito e com sucesso, por isso que é até um pouco agoniante poder falar dessas coisas, e enfim. E o último ponto que eu fico pensando é, esses tempos atrás, eu comecei, enfim, a fazer algumas coisas de diferente no meu dia a dia, mas uma das coisas que eu comecei a notar é como a gente está sempre, enfim, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você está no trabalho, você está no Skype, no Outlook, você está no Slack, ao mesmo tempo você está checando os e-mails do celular, as mensagens do WhatsApp, as notificações que você... É muita informação, é muita coisa. E, enfim, quando você tem 20 anos, você ainda parece que está tudo bem, mas depois de um tempo, você nota muito claramente essa sobrecarga, enfim, e está relacionado ao tempo e como a gente encontra-se no relacionamento com todas as demais coisas. E no mais, tem uma série de assuntos aqui que eu acho interessante, que eu quero simplesmente pesquisar e me aprofundar. A Marília falou da questão dos movimentos identitários, vamos dizer assim, da supremacia da identidade acima de todas as demais coisas, é algo que eu acho muito interessante, que eu, enfim, apenas quero me aprofundar e entender melhor esse assunto. Mas é isso, pessoal. É só, enfim, um olhar, assim, lançado ao redor daquilo que, enfim, faz parte do meu dia a dia. Bom dia a todos. Também gostaria de agradecer a apresentação que foi feita pela Amanda, né? Foi muito boa, né? E vai de encontro tudo aquilo que a gente vive, né? Eu também trabalho no mundo corporativo já há bastante tempo. Tenho filho, tenho esposa, envolvo alguns trabalhos da igreja, e a questão do tempo sempre toca bastante a gente. Eu gostaria de tocar apenas no ponto relativo à sexualidade, né? De que
A perspectiva bíblica, ela nos aponta uma direção muito interessante, né? No sentido de que o sexo envolve uma relação entre duas pessoas, né? De maneira muito clara. A gente tem um livro bíblico que aponta de maneira muito nítida essa relação. E quando você pega o Novo Testamento, você vê a relação entre a igreja e Cristo ser apontada nisso, né? Então, é difícil fugir de uma sexualidade como a consumação de uma relação e como algo que aponta para o nosso relacionamento com Deus. Acho que é difícil fugir disso. Então, por exemplo, o noivo batendo na porta em Cantares, em Apocalipse, Jesus também batendo na porta da esposa. Então, eu acho que a sexualidade tem que apontar para isso. Tudo que foge disso é bestialidade, né? Então é um pouco daquilo que eu tinha para falar. Deus abençoe. Obrigada, Samuel, Azaf, pelos comentários, gente. A discussão hoje está muito boa, está muito legal. Estamos quase chegando em meio-dia, né? Gostaria de chamar quem tiver comentários finais para fazer sobre hoje. Mayra postou aí, glória a Deus. Quase, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Isso, comentário saideira. Muitas coisas para a gente refletir, né? E interessante a gente ver que mesmo imersos nessa realidade, existem respostas cristãs que a gente pode enxergar no nosso horizonte. Vou tentar comentar rapidinho, só voltando um pouco na questão da relação com Deus, né, da de tempo e tal, e que, tipo, é meio doido, né, porque, assim, eu não faço isso com os meus amigos, por exemplo, tipo, para mim é muito instintivo, assim, pô, nossa, eu tô chateado com alguma coisa, vou ligar com um amigo para desabafar, ou, tipo, nossa, aconteceu um negócio mó da hora, eu preciso contar com um amigo meu, e é uma coisa muito... sei lá, acho que é muito natural, né? E, idealmente, para mim, eu acho que a relação com Deus é isso aí, né? Tinha que ser, tipo, o nosso amigo, tipo, que eu quero contar minhas coisas, que eu quero ter aquele momento. E eu acho que isso que é relacionamento, né? Isso que sai desse... eu ligo mesmo, eu ligo no telefone. Eu uso esse negócio chamado telefone. Enfim, então... eu acho que entra muito... eu acho que é isso, não tem muito a acrescentar, mas eu acho que o relacionamento com Deus também, tipo, a gente várias vezes ele nessa perspectiva, nossa, eu preciso ter um horário do meu dia, que daí eu vou encaixar, que daí vai ser um negócio que, tipo, vai ter um momento, uma disciplina e tal, e eu acho que essas coisas são importantes, porque se a gente não tiver essa perspectiva, às vezes a gente nem faz, né, de tão folgado que a gente é, mas assim, idealmente eu gostaria muito de encarar isso do mesmo jeito que eu encaro minhas amizades normais, sabe, tipo, às vezes dá, entendeu? Às vezes rola. E isso é muito legal quando rola, mas nem sempre, enfim. De ser essa coisa, sabe? Tipo, quando você gosta de uma pessoa, você vai, tipo, comprar um presente para ela, você vai ligar para ela, você vai querer saber como ela tá, e você vai querer ser ouvido por ela também, você vai querer conhecer mais dela. É isso, né? Eu acho que, idealmente, é a mesma coisa. Obrigada, Amadeu. Nossa, você trouxe um ponto muito legal, muito importante, e realmente muito da nossa esfera pessoal, né, da nossa experiência individual. Eu acho que o negócio é ir treinando isso aos pouquinhos, talvez a Maia e a Ana encontrem ecos aí na minha fala, né, de treinar isso um pouquinho, realmente para se disciplinar, porque se for deixar para as coisas virem naturalmente, não vai acontecer. Mas a ideia é que um dia isso aconteça naturalmente, né? A gente se policiar, mas lembrar que é tudo pela graça de Deus e que o nosso relacionamento com Ele vai sendo... Para a gravação. Vai sendo construído nesses momentos. E também a nossa perseverança com Ele vai sendo construída aí. Tudo bem, gente? Viu que o cachorrinho da Nicole talvez apareceu aí, né?
o outro cachorro para nossa gravação. Encontro dos dogs. Bia, posso dar um recadinho? Claro, Final? vamos lá. Uhum. Ou o Arthur quer falar? Ou eu falo? Beleza. Gente, essa terça, né? Isso, essa terça a gente continua com o Céu em Debate, Céu e ABC2 em Debate, na verdade, né? Uma programação que a gente está fazendo em conjunto com a CEL, que é a Comunidade do Estudante Universitário, que é uma igreja que alguns de nós aqui fazemos parte. Inclusive, é onde a Mayra está nesse momento. Vocês estão vendo que ela está num quarto, é porque a igreja funciona numa casa. E a gente faz essa programação mensalmente de terça-feira para trazer alguns debates que as duas organizações gostam de debater, tanto a ABC2 quanto a CEL. E tem sido muito legal essas programações. A gente sempre divulga para o público universitário, essa é a nossa ideia, né? Esse é o nosso público-alvo, assim. E essa terça a gente vai falar sobre saúde, tecnologia e fé cristã. Então, eu tenho certeza que muito do que a gente falou aqui vai ser abordado de algum modo. Então, se vocês querem se aprofundar nisso, colhem com a gente. Vai ser uma live no YouTube. A gente vai mandar o link durante a semana que vem. E fica esse convite, então, terça-feira, 8 horas, programação CEL e ABC2 em Debate sobre saúde, tecnologia e fé cristã. Era esse o aviso. Obrigada, Má. Arthur, tem algum outro aviso? Não? Beleza, então. Então a gente encerra por aqui, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, pela participação na discussão de hoje. Convido vocês a compartilharem nossas redes sociais para que outras pessoas possam estar com a gente futuramente, né? Na verdade, esse é o intuito das nossas redes apenas, não queremos seguidores, simplesmente. Mas que outras pessoas possam estar com a gente e construir esse momento. E desejo para todos nós, né, um bom sábado, um bom final de semana, e que a gente esteja sendo instruído, né, por esses momentos, e levando isso para outros lugares além dessas reuniões.